Esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre conceitos fundamentais em psicanálise, dirigido aos alunos da graduação da universidade em que eu leciono, Teoria Psicanalítica, que é a PUC Minas. Nesse vídeo a gente vai tratar de narcisismo. Agora a gente vai tratar da segunda parte. Então, a partir da primeira matriz identificatória, que é essa primeira identificação, virão as identificações posteriores que vão construir esse sujeito, esse eu. E ela virá, no raciocínio freudiano, a cada vez que esse eu abandona um dos seus objetos de amor, a cada vez que é preciso deixar um objeto de amor, ou deixar uma parte desse objeto de amor, ou deixar um aspecto desse objeto, esse aspecto ou um traço desse objeto é inserido como parte da identificação do eu e vai se construindo essa noção de alguém que se identifica por um nome, por uma linhagem, por um lugar, por uma determinada história. É assim que se constituiria o que Freud vai chamar de narcisismo secundário e que vai durar a vida inteira, à medida em que a gente investe em si mesmo e investe no outro. Freud vai colocar aí nesse texto fundamental sobre o narcisismo uma balança, como se houvesse uma balança entre a libido ligada ao eu ou a libido dirigida ao objeto. Quanto mais se dirige uma libido aos objetos, de certa forma se esvazia o investimento em si mesmo, que Freud usa como metáfora, como exemplo disso, o sujeito, a pessoa apaixonada. Ela investe muito no objeto e ela, de certa forma, abre mão de muitas coisas de si própria, daquilo que deseja, daquilo que agrada. E ao contrário, quando se perde esse objeto de amor, essa libido também retorna mais ao eu, ao investimento em si mesmo, às suas próprias coisas, às suas próprias questões, à sua própria aparência, e deixa o objeto, se perde o objeto, se desliga do objeto. Então Freud coloca essas duas balanças de uma forma interessante nesse texto, justamente para dizer que o narcisismo é algo que nos constitui como pessoa, como eu, e vai ser a vida inteira essa questão do investimento em si mesmo e do investimento nas relações amorosas, no objeto, naquilo que se deseja, vai permanecer para sempre, assim. Um conceito importante que está ligado a essa questão do narcisismo e fundamentalmente aí do que vem após a identificação primária é justamente a noção de ideal do ego, ou ideal do eu. Se a gente falou há pouco de ego ideal, de um eu ideal nessa primeira identificação, agora, posteriormente, vai se construir outras identificações, um conjunto de identificações baseadas numa ideia de ideal. O ideal do eu são essas identificações que o sujeito assume, que o marcam como um lugar ideal do que deveria ser esse eu. Ideal para o quê? Ideal para recuperar ou para garantir, para conseguir o desejo do outro, o amor desse outro. Então, à medida que eu tenho as minhas identificações que compõem o eu, ao mesmo tempo eu tenho marcado inconscientemente um lugar idealizado que esse eu deveria chegar ou alcançar ou atingir ou ser para conseguir realizar a relação amorosa, para conseguir ser amado. E isso nos guia muito. É justamente um lugar idealizado, não é um lugar necessariamente factível, não é um lugar que se atinge necessariamente, mas é um lugar idealizado. E algumas vezes em que esse lugar idealizado está colocado e ele é atingido, ele também é frustrante, porque não existe a possibilidade de garantir o reconhecimento ou garantir esse amor do outro. Mas há uma questão que marca-se como identificação, que vem fundamentalmente daqueles outros, dos adultos que nos cuidam, e que é transmitida a cada um de nós na história como o lugar ideal do que você deveria ser para conseguir garantir o amor do outro ou garantir o desejo do outro, ou alcançar essa satisfação. É nesse ponto, em relação ao narcisismo, que a gente pode falar ou citar a questão da autoestima dentro do campo psicanalítico, até seguindo um pouco o raciocínio freudiano, que usa também esse termo nesse momento. Então a gente pode dizer que a autoestima tem a ver com a possibilidade da pessoa, do sujeito, do eu, investir energia, investir libido na representação de si, na sua própria imagem. E muitas vezes a baixa autoestima poderia estar ligado justamente ao fato de que, ao comparar ao eu, se comparar ao seu ideal, que essa comparação acontece
sempre, né, em função de que há esse ideal marcado, é o ideal a ser atingido para ser amado. Essa comparação acontece a vida inteira, um pouco mais, um pouco menos, mas no momento em que o eu se faz essa comparação com o seu ideal e ele se coloca muito abaixo dele, então a pessoa pode entrar num processo, por exemplo, depressivo, de baixa autoestima, num momento como esse. E aproveitando isso, é desse conceito, né, de ideal do eu que vai também se derivar mais para frente na teoria freudiana, e depois nós vamos tratar disso, do conceito de supereu, ou superego, que é essa instância psíquica que se destaca e passa a comparar o eu com o seu ideal e cobrar sempre que ele não atinja esse ideal. Sempre para o supereu, o ego, ou o eu, é alguém que deveria se esforçar mais, deveria fazer algo a mais para atingir esse ideal. Bom, enfim, isso fica para um outro momento. O importante aqui é marcar a importância desse lugar ideal ao qual eu me dirijo sempre, que foi me passado pelo outro e que eu tomo para mim como algo que poderia garantir uma satisfação ou uma realização no amor do outro. Então, para concluir, marcar que narcisismo não quer dizer necessariamente alguma coisa patológica ou de adoecimento, mas que a gente, seguindo o texto de Freud, o que ele pôde transmitir, a gente vai entender que é preciso amar, é preciso dirigir a libido aos objetos externos, né, exteriores, e não centrar em si mesmo, né, para não sofrer. Existe uma frase de Freud extremamente famosa, está ligada ao texto do narcisismo, que é preciso que a gente ame para que a gente não adoeça. E para terminar, eu vou deixar na sequência aqui uma imagem, que é um xiste, uma brincadeira a respeito, jogando com essa ideia de narcisismo, com o mito de Narciso na modernidade ou na contemporaneidade. É isso aí.